presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Como é bom estar neste lugar. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? É aqui onde a gente encontra um ombro amigo, né? É aqui onde a gente tem comunhão com os outros, não é verdade? É aqui onde nós damos o nosso melhor, né? Toda adoração, porque nós começamos no nosso lar, mas aqui nós nos reunimos, né, para darmos o nosso melhor àquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos dar salve de palmas para Jesus? Seja Deus, né? Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava.
presença gloriosa do Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor, aquele louvor, grata nova. Eu acho que é o 17 ou o 18? 18. Deve ser, mas você está fiada no louvor. É 18, né? Vamos adorar o Senhor. E depois vamos adorar o 340. Vamos adorar esse aqui primeiro, 18 da nossa área. Vou abrir o papel. 18 da nossa arte cristã, que diz assim. Amém, amados? Vamos cantar. Grata nova a Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Segue, desvia do homem dos caminhos do Senhor. Desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Como ofertas de obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, trouxe-a seu Criador. Meio de salvar se inventa, clama e roga em seu favor. Acho postos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Ô glória, vamos dar a salva de palmas para aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. E esse aqui nessa noite, o que está sentindo a presença do Mestre? Era uma filha, minha área. Eu vou sentir uma presença tão gostosa, calorosa do Espírito Santo. Eu estava aqui com a meu joelho orando ao Senhor. E eu
lembrando, né, quando a gente passava 2 meses aqui na Bahia, no campo missionário, meu esposo. E ali, aquelas almas, a gente chegava em lares ali, aquelas santas, era a santa deles, né, grande, assim na sala, tomava quase a sala inteira. E nós chegamos ali e começamos a orar à madrugada. Irmãos, nós viajamos para aquele lugar. A gente só foi com a passagem, nós fizemos trabalho missionário ali em Hortolândia, com o nosso pastor Isaac. E depois nós fomos para ali só com o dinheiro com a passagem e com R$50. E aí, irmãos, depois, antes da gente ir para lá, nós passamos também pelo litoral. Pregamos algumas igrejas ali, no litoral, no Guarujá. E conhecemos algumas pessoas, e eu quero dizer algo para vocês, irmãos, que Deus vai brotar água da rocha. E nós viajamos ali, fomos juntos, até com meu esposo. Nossa, que maravilha, né? Nós viemos numa viagem missionária, fomos em mais lugares do que meu irmão, que estava cheio de dinheiro, que foi passear. Eu não consegui ir em tanto lugar onde vocês foram. Deus é fiel, né? Deus nos conduziu de uma maneira especial. Fomos acolhidos pelo povo, né, da obra da restauração, minha família também, onde eu nasci. E aí, irmãos, a gente estava naqueles lares, a gente via as pessoas humildes ali, né? Aquela santa ali na sala maior do que tudo. E aí, eu comecei a orar para a minha esposa e falei: Senhor, nos dá estratégia para ganhar essas pessoas para Jesus, porque eles são muito idólatras ali na Bahia. A maior parte deles são macumbeiros e outros são idólatras. E aí, eu sou baiana, eita agora. E aí eu falei assim: meu Deus, eu falei assim, Jesus, e Deus começou a nos dar sabedoria para falar com aquele povo. E para agora, Deus começou a ganhar naquele lugar. Começamos a fazer trabalho naquele lugar e ganhamos bastante. Que no primeiro dia que nós fizemos um trabalho ali, para a glória de Deus, foram 5 almas dentro de um lar só que nós fomos. E ali depois nós fomos para a fazenda Cascão. E ali um monte de besouro. A gente lembra que a gente almoçava assim, era o sangue daqueles besouros caindo no meio da comida, era na cabeça. E a gente já pegava o véu pesado de tanto besouro, a gente não conseguia nem se movimentar. É muito besouro. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Falei: Jesus amado, a gente lavava a louça, uma rancinha do lado, gritando, e a gente lavava a louça. Eita Jesus, o mistério aqui é grande. Mas, irmãos, muito bem acolhido aquele povo. E aquela mulher já tirou aquela, aceitou Jesus, já tirou aquela santa no meio da sala dela. E no dia seguinte nós fomos lá, ela já levou a gente na casa da família dela. E aquele almoço, e aquela alegria. Irmãos, como é gostoso a gente ver o trabalhar do Senhor nos lares, né? Nas casas. E eu falei assim: Jesus, como eu estou com saudade das minhas viagens. Eu fico vendo o pastor Zé mais da nossa mãe, Elisete, nossa casa missionária viajando. Ai, meu Deus, eu queria me põe na mala e me leva. Porque como eu amo, tá? Olha, sério, eu gosto de fazer algo do Senhor, mas essas viagens, né? A gente volta até uma alegre de ver os resultados, né? E ali, irmãos, para a glória de Deus, aquele trabalho ali na Fazenda Cascão também, mais ou menos umas 7, 8 almas aceitou Jesus. Ali conosco, e tinha meu esposo começou a dar discipulado para aquele povo, foi enchendo, e Denivaldo ficou uma alegria tremenda, o evangelista Denivaldo. Falou: meu Deus, que maravilha, já queria que nós morássemos lá. Já tinha uma casa deles alugada, ele falou: vocês vão morar aqui para fazer um trabalho conosco. Eu falei: não, é tudo no tempo de Deus. Irmãos, como é gostoso, né? Fazer a obra do papai. Como é maravilhoso. Essas crianças ficam encarceradas. Eu lembro que tinha um que tinha, nossa, ele era muito alto, tinha mais de 2 metros. Que nós ganhamos para Jesus, ele abraçava assim, pegava pelo pescoço, estava dentro do pai. Aí eu chamava ele de mãe, meu esposo de pai, e eu falei assim: meu Deus, mas como é gostoso às vezes sentir o calor, né? O ser humano entrar nos lares, e aí todo mundo que vai, tinha que comer um biscoitinho, uma coisinha, né? Aquele alimento. Aí me deram um saco de maracujá, mãe Elisete, grande. Eu falei: o que fez esse maracujá? Eu falei: gente, não queria me dar um bolo, uma vaca. Eu falei assim: meu Deus, quando eu me lembro de carro, estou de onde procurando essas coisas? Comecei a fazer pastor Jesus, maracujá para todo mundo ali que ia lá no evangelismo. Levamos um poder, eu falei assim: Davi, que eu mostro maracujá para voltar, senão a gente some, né? E fiz suco de maracujá, já comecei a porta para todo mundo. A Alessandra falou: aí as pessoas falaram assim: meu Deus do céu, os daqui são tão diferentes, hospitaleiros, é tão gostoso você vê assim a obra do Senhor crescendo naquele lugar. E até hoje eu tenho contato as almas que ganhamos ali, até hoje comunica comigo, pelo você não vem aqui, você não vem aqui. Aí eu falei: o pastor Isaac está por aí, mas eu chamaram assim nele. Esses dias ela falou assim: você fala que vem. Eu falei: tudo vem no tempo do Senhor. E o Senhor, eu comecei a lembrar, né? E o Senhor alegrava meu coração. Rio Grande do Sul ali, aquele
carne não como está assinando. Ele vai devagar, né? Os gaúchos comem muita carne. E eu falei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Uma fartura, é muita, eles matam boi. Nossa, é uma aula assim, quem viaja, para essas viagens, né? Vê assim, você sai, você volta tão maravilhada, né? O que leva a boa semente de medo de chorar, não vai precisar dos seus bois. E eu lembro que um dia eu falei com meu esposo, a gente foi para a Vitória da Conquista, e ali um pastor de lá, muito hospitaleiro também, fizemos um trabalho no lugar, e uma jovem falou para nós, falou assim, que bom seria, né? Que viesse sempre casal de missionários, pessoas assim simples como vocês, para cá, né? Aí eu falei para ela, Senhor, para Deus vai enviar, Deus envia sempre. E ela falou assim, não, que o mundo fica tão diferente, tem que as pessoas humildes, esperando, às vezes assim, uma igreja como essa, grande, abençoada, às vezes você não cadê as pessoas? Que tem lugar que está sedento, né? Esperando você chegar ali em oração, toda vez que morar, meu Deus, obrigado por esse casal missionário que está aqui, Senhor, obrigado, toda oração dela eu agradecia. E às vezes a gente tem, quando a gente tem bem pertinho, né? Parece que a gente não dá assim aquele valor, mas aí fora o povo está esperando, né? Conta com eu e você, quando chega aquela alegria, né? É tão gostoso. Eu estava lembrando, ontem à noite antes de eu dormir, eu estava lembrando em madrugada para poder trabalhar, eu lembrei. Eu falei assim, meu Deus, como é maravilhoso fazer a tua obra, né? E eu, apóstolo Paulo ficou solteiro só fazendo a obra assim. E eu falei assim, meu Deus, se todo mundo recebesse essa graça, eu ia ficar só fazendo a obra do Senhor. Porque irmãos, eu tenho um prazer muito grande em fazer a obra do papai. E sair, viajando, o pastor Paulo Médici descobriu para mim, e aí, missionário? Não vejo, não vai viajar. Deus está no controle de tudo, né? Amém, amados? Quando a gente começa a falar das coisas do papai, não vai parar mais. Mas vamos cantar outras vezes 40, que hoje tem uma palavra do céu, do trono, do nosso coração. Eu não quero me alongar, eu dou algumas oportunidades, nós vamos estar ouvindo, né? É o 340. Mas a gente sai, viaja assim e traz cada coisa boa, né? Coração, e fica, às vezes a gente fica lembrando, né? Das coisas maravilhosas que o papai faz. 340, irmãos, vamos lá. Eis que surge um povo forte e vestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, glória, um dos tais. Povo destemido
o tema da nossa campanha, Isaías 64:4. Amém, glória. Que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando a obra do Senhor? Quem espera o milagre? A super cantanai do Todo-Poderoso. Irmão, quando você está aqui, Ele está trabalhando. E quando você está aqui, a super cantanai fazendo a obra do papai, Deus está tirando toda barreira, todo embaraço, todo impedimento no meio da tua parentela. Deus está entrando em causa que você nem imagina. Eu lembro que uma vez eu estava lá no ensaio e eu estava precisando de água dentro da minha casa. Eu não falei com ninguém, só com o papai. E eu cheguei e comecei a ensaiar, comecei a orar porque ensaio é culto. E eu pensei que ele chegava no ensaio e vinha ele no ensaio é culto. E eu estava ensaiando ali, adorando, e Deus falou comigo poderosamente naquele louvor. Irmãos, e quando eu cheguei em casa, a glória de Deus, Deus me supriu toda a minha necessidade em glória. Deus falou comigo lá no ensaio. E eu comecei a chorar. E até a regente falou assim, depois no final para mim, falou assim, eita, Vasco, se quebrando até o ensaio. Falei, estou na criação do papai, ele já falou comigo, estou feliz. Irmãos, cheguei em casa, quando eu cheguei, nossa, mas eu tinha tanta coisa, tanta provisão em cima da minha mesa, tanta mistura, tanta coisa. O meu esposo falou assim, ai irmã, Deus veio aqui e falou assim, ó, Deus mandou trazer essas coisas para vocês. E é tão gostoso quando você fala com o Senhor e Ele responde. É tão maravilhoso ouvir a voz do Mestre. Irmãos, quando você adora. O Evangelho é muito simples, quando diz, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. E para a glória de Deus, quando eu voltei da missão, viu, igreja? Eu fui só R$50. Nós voltamos com quase 4.000 para a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Aqueles lugares que nós passamos orando pelo povo, começou a acontecer milagre. Que alguns empresários ligavam, pediam conta. Um dia nós estávamos em madrugada, um empresário falou assim para o doutor, falou assim, você sabia que Deus usou você? Deixa eu para falar algo assim comigo lá, já aconteceu. Estava tendo uma crise lá no trabalho dele. E Deus, nós oramos e Deus abriu a porta do céu, fez algo extraordinário. E ele falou, Deus mandou dar uma continha para vocês, para o casal. Eu falei, meu Deus, louvado seja Deus. Nós voltamos, nós vamos com 50 reais. Sabe por quê? Porque quando você faz a obra de Deus com amor, Deus ele abençoa. Eu vejo o pastor Jesus contando aqui os testemunhos quando ele saía, contigo que Deus abençoava. Eu vivenciei isso. Quando você faz o trabalho do Senhor com amor, Ele abençoa. Amém, amados? Eu vou convidar já. Eita glória, minha filha Bernadette está aqui hoje. Maravilha, hein? Coisa linda, papai. Eu vou estar convidando assim, a Bernadette, ela vai estar, depois da Bernadette, vai dar um beijinho na flor. Em seguida, irmãos, eu vou falar algo para vocês. Deus tem uma palavra maravilhosa, com o meu coração tem algo maravilhoso para falar conosco nessa noite. Em seguida, eu vou chamar a Alessandra para estar orando ao Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ela vai estar aqui na sala da campanha. Mas ela não. Hoje Deus fez, né? Deus é bom, né? Glória a Deus, aleluia. Eu cheguei correndo do trabalho e falei, Jesus, eu estou tão cansada, né? Aí eu falei, Senhor, vamos lá, né? Diz que no meio do cansaço, no meio da luta, no meio da guerra, não fica dourada, então vamos lá, né? Deus é bom. Salve os irmãos, seu Pai do Senhor, né? Deus é tremendo. E assim que eu cheguei aqui, o Senhor me deu uma palavra ali em Salmos 40, né? Esperei com paciência no Senhor. E aí eu lembrei de um testemunho que eu estava até contando com o pastor Gênesis, né? E pai, irmã Elisete, um dia desse, no carro, quando a gente estava vindo do hospital, sobre o carro do meu esposo que tinha sido apreendido. E esse carro ficou 6 anos apreendido. Toda semana eu ia no fórum, toda semana. E lá tinha um enviado que era só o sangue do cordeiro, né? Vou falar assim, um abençoado de Jeová, né? Porque ainda que ele não servisse a Deus, mas é filho do Senhor, né? E toda vez que eu ia lá, esse advogado nem estava na causa, mas ele olhava para mim e falava, você de novo aqui? Você de novo? Você nunca mais vai receber esse carro de volta. Por que você não desiste?
E eu falei assim, porque eu acredito no Deus que pode todas as coisas. Eu vou esperar no Senhor e eu estou esperando nele. E todas as vezes que eu ia ali, por várias vezes eles arquivaram e falou que não ia mais devolver. E até meu marido já tinha desistido. Ele falou assim, desiste, não precisa mais ir. Eu falei, eu vou esperar minha vitória. O Senhor falou que era para me confiar, então a minha confiança está nele. E eu ia lá, reabria de novo. Eu ia lá, reabria de novo. Até que um dia eu peguei e falei assim, Senhor, quantas vezes eu estou ouvindo aqui, eu estou ali naquela fé, ninguém mais acredita, nem mesmo o advogado acredita, mas eu ainda assim, eu estou esperando no Senhor, Pai. E aí o meu marido foi falar assim, um dia ele foi, estava pregando numa igreja e Deus foi e falou para ele que ia devolver algo para ele que ele queria há muito tempo, né? E nesse dia lá, geralmente o fórum quando eu ia era só de terça-feira. Não, eles não atendiam dia de segunda. E ele recebeu essa profecia no sábado. Quando foi na segunda ele falou, não, se Deus falou então vai lá. Eu falei, não, mas é só na terça. Ele falou, mas se Deus falou você vai hoje. Eu falei, tá bom, eu vou, mas eu sei que eu não vou ser atendida, mas amém, né, porque é só de terça. E eu fui. Quando eu estava dentro do metrô, o advogado ligou e falou assim, vem aqui que eu tenho uma resposta para você. Eita glória! E quando eu cheguei ali, o inimigo é assim, né? Quando Deus quer dar a vitória, aí veio um para querer, né, falar que não. E aí quando eu cheguei, que eu entrei na sala, eu já dei de cara que esse outro advogado. E em cima da mesa dele era uma coisa horrorosa. Era aqueles coisa de chifre, aquelas imagens do capeta, uma coisa horrorosa. E aí ele falava assim, mais uma vez você veio aqui para levar uma porta na cara? Eu falei, não, hoje eu vim aqui buscar a minha vitória. Aí ele deu uma gargalhada e falou assim, você pode até ter esse carro de volta, mas sabe como você vai encontrar esse carro? Só o volante ou só os pneus. Você acha que um carro há 6 anos preso, sol, chuva, você acha que resta o quê? Aí eu falei assim, ainda que seja só o volante, ainda que seja só um pneu, ainda assim é meu. E eu vou buscar ele de volta. E aí ele deu risada e falou assim, eu quero é ver. E aí quando veio a moça com o papel, falou assim, o juiz devolveu o seu carro. Ele assinou. Você pode passar na delegacia, pegar todos os papéis e buscar. E eu comecei ali num pranto de choro que eu falei, Senhor, só o Senhor faz isso. Como é bom confiar no Senhor, esperar o tempo do Senhor. E o meu esposo falava assim, eu acho que aquele advogado tem razão, porque 6 anos tomando sol e chuva, só que há um tempo Deus tinha me dado uma visão de tipo uma árvore e um carro embaixo dessa árvore. Só que essa árvore tinha o formato de uma mão. E eu fui e falei para ele assim, você crê que a mão de Deus está guardando o seu carro e ele vai vir do jeito que foi? E ele falava assim, tem que ter muita fé para isso. São 6 anos, não são 6 dias, é sol e chuva. Ele vai vir muito detonado, muito enferrujado, mas a gente manda pintar. Eu falei, você vai ver. Você pode até não acreditar, mas você vai ter que esperar para ver. E quando eu cheguei naquele pátio para retirar o carro, eu não acreditava no que eu estava vendo. Até o som que tinha no fundo do carro estava do mesmo jeito. Por incrível que pareça, quando a gente chegou lá, o carro estava embaixo de uma árvore, né? E eu falei, mas a árvore ela não ia proteger do sol nem da chuva, mas a própria mão de Deus, né? É por isso que eu falo, como é bom esperar no Senhor. Então tenha paciência de esperar as promessas do Senhor no tempo certo. Não apressa aquilo que Deus tem para a sua vida, porque muita gente está falando, apressa-te, Senhor, e me socorrer. Mas às vezes o Senhor vai lá e te socorre porque você está pedindo, mas ainda não é a hora, não é o tempo dele entregar a sua bênção. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Louvado seja Deus, né? Bernadette, a Colisa Bernadette é uma mulher de fé. Alessandra, vem adorar o Senhor. Nós vamos tirar tudo minha oferta para a casa do Senhor. Testemunho glorioso, né? Cheio de testemunho abençoado. Louvado seja Deus. A Colisa Bernadette e a Colisa Mônica são as mulheres dos milagres.
irmão com a paz do Senhor. Amém. O sol se esconde sobre teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o seu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. Aleluia, né? Quem vinha te ofender com Deus vai ter que guerrear. Irmãos, quem toca em você está tocando em Deus. Nós somos meninas dos olhos do Senhor, né? Nós temos um dono, né? Esse dono é de ciúmes, né? De mim e você. Quem toca em nós, com Deus vai ter que guerrear. Vamos orar, né? Para aqueles que tocam em nós. Vamos orar por ele, mas é aquilo que eu
nosso pastor e nós vamos ouvir a palavra. Amém, amados? Ô, glória, né? Eu estou maravilhada. Deus já falou poderosamente comigo, mas Deus tem algo especial no meu e no teu coração, né? A palavra, né? Que é o principal que nós estamos aguardando, né? Que Deus tem um pãozinho quentinho do céu para os nossos corações. Saúde da igreja da paz do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus, quero que tenha oração. Quero falar para o nosso pastor Gênesis que eu trago a saudação dos nossos pastores do Pará. Para o nosso pastor, né? Aonde a gente vai, o nosso pastor Gênesis sempre é citado com muito carinho, né? E na vinda, os pastores já levam a saudação nossa para o nosso pastor Gênesis. E aí eu estou dando a saudação, tá? Dada a saudação para o nosso pastor, aquele povo carinhoso do Pará, que eu estou com saudade. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, papai querido. Em primeiro lugar, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados e as nossas falhas. Estamos aqui diante de Ti, mais uma noite de oração, mais uma noite de clamor na Tua casa, Senhor. Eu sei que Teus olhos contemplam este lugar, vê todas as coisas, Senhor amado e querido, e tudo está nas Tuas mãos, debaixo do Teu poder, da Tua graça, e nós estamos aqui, Senhor, buscando a direção do Teu Espírito Santo, para fazer somente a Tua vontade e o Teu querer, Senhor, porque o que importa é a Tua vontade e o Teu querer, Papai querido. Continua abençoando, aqui está o Teu ungido nesta noite, com a palavra vinda do céu para os nossos corações. Abençoa, Pai amado e querido, que nós venhamos a ouvir, Senhor, e não somente ouvir, mas praticar a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade na terra. Usa ele, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Bom, o nosso tema já foi lido, que é o verso 4 de Isaías 64, pode sentar, não é? E nós vamos saudar também, porque estamos assistindo longe, né? Leonardo do Montelo, pastor José Menino e tantos outros que estão aí. Rose Moraes, lá do César, um abraço, saudade de vocês. Leia Marcos, Márcia Cristina, glória a Deus. Vamos dizer que eles são bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando lemos este verso do tema, né, que é o 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui o tema já está dizendo, é aquele que nele espera. Deus trabalha, não é, para aquele que nele espera. E nós temos diversos momentos. Nós temos um livro na Bíblia onde Deus não é citado nenhuma vez. Deixa eu ver se nós lembramos. Que livro é esse? Onde não cita Deus nem um momento, nenhuma vez. Não há nenhuma citação de Deus. Qual é o livro? Quem lê? Livro de Esther. O povo instruído, hein? O livro de Esther. Mas o fato de Deus não ser citado no livro de Esther não quer dizer que ele não estivesse ali. Não é como eles, porque eles esperavam no Senhor, não é? Porque quando a gente espera, aqueles que esperam no Senhor, como Jesus, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera no Senhor, porque às vezes a gente espera no homem, né? É muito comum a gente esperar. As pessoas fazem promessas, fulano disse, se for eleito ele vai fazer isso. Coitados, eles até têm vontade,
não é? Mas às vezes quando entra lá e precisa de apoio, nem sempre recebe, enfim, não consegue fazer tudo que eles prometem, ainda que tenha um desejo. Mas um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Nós vimos os testemunhos aqui, são verdadeiros, não é? Porque o nosso Deus é um Deus assim, não é? Porque se você espera nele, ele não vai te deixar decepcionado, né? Um Deus que nunca decepcionou ninguém, né? Policarpo, por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia esse nome de bispo Policarpo, mas ele era bispo da igreja de Esmirna, né? Naquele tempo da grande perseguição, Nero perseguia, destruía o povo de Deus, todos os líderes romanos, né? Eles perseguiam porque eles queriam tomar o lugar de Deus, né? E eles criavam até Deus como se fossem Deus para ser adorado. E Policarpo pregava contra essas coisas, ele acabou sendo preso, né? Não vou detalhar muito, que eu quero pegar outra experiência. Mas esse Policarpo, quando ele foi preso, foi condenado, ele ia ser queimado numa fogueira. Ele ia ser queimado numa fogueira. Então o oficial romano ficou penalizado de ver aquele senhor idoso, com mais de 86 anos, e ele olhou para aquela figura, não é? Aí compadecido, ele chegou e deu um conselho ao bispo. Ele disse para ele assim: Policarpo, abre mão dessa tua fé, vai lá e serve teu Deus, mas jura lealdade a César para você não ser morto. Sabe qual foi a resposta que Policarpo disse para ele? Há 86 anos eu sirvo ao Senhor, ele nunca me decepcionou e eu não vou decepcionar ele agora. Isso é convicção. Ele morreu, ele foi queimado, mas ele queimaram o corpo de Policarpo, mas eu tenho certeza que Policarpo é arrancado dali para a glória, não é? Porque eu fico olhando assim quando vejo pessoas que são sacrificadas pelo Evangelho. Irmãos, o Senhor não nos deixa sozinhos, não. Que está um homem que já experimentou a presença de Deus em momentos, vamos dizer assim, perigosíssimos, e Deus nunca me deixou sozinho, porque os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. E o nosso tema, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Às vezes, não é? A gente tem pressa, porque as coisas, quando começam a demorar muito, a gente começa a estranhar, né? Eu estava meditando assim: como é o tempo na eternidade? O tempo na eternidade é medido por minuto, segundo, hora, semana, dia, mês. Não, ano, não. O tempo lá é eterno, né? Se o tempo é eterno, 1000 anos, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como é que pode você, em 24 horas, viver 1000 anos? Não tem como, mas lá é eterno. Então o que vai acontecer? O que aconteceu com Adão e está acontecendo conosco hoje, está na presença de Deus como no mesmo momento, porque Ele é eterno, Ele vive na eternidade. Você vai dizer: mas pastor, o que é eternidade? Como é o tempo na eternidade? Lá não se conta tempo, né? Lá é eterno, né? Então eu não vou dar muita explicação, porque eu não sei mesmo, ninguém pode explicar, apenas o que nós lemos. Mas o nosso tema o que é? Que trabalha para aquele que nele espera. E eu quero só fazer uma pequena reflexão exatamente no livro de Esther, porque no livro de Esther nós temos aqui, por exemplo, não é? Vocês sabem que a história, o livro de Esther vai contar a história, né? Vai vir exatamente o nome dessa moça Esther, que vai substituir a rainha Vasti. O que vocês acham da atitude da Vasti? Ela estava certa ou estava errada quando se recusou em a presença do rei? Há pensamentos divergentes aí. Eu acho que
tinha que obedecer o rei, ela devia obedecê-lo, mas ela não obedeceu, e porque ela não obedeceu, ela foi descartada, né? Simplesmente ela era rainha, deixou de ser rainha, mas abriu-se uma porta para alguém entrar, que Deus tinha um propósito, porque irmãos, quando a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, né? Deixa o texto aqui, que nós estamos como tema, não tira ele aqui da tela não, né? Porque os que esperam no Senhor, então nós estamos vendo aqui, que Deus prepara as coisas, não é? Ele prepara as coisas, porque Ele já sabe tudo, Ele já sabia que o que ia acontecer com o povo judeu que estava naquela região, naquela ocasião, aquele povo governava o mundo, não é? Eles é que mandavam, então Deus já sabia. Quando o texto vem falando, e eu trago a experiência do livro de Esté, onde o nome de Deus não é citado, mas a presença de Deus estava ali, não é? Estava ali. Quando Esté, eu vou resumir, quando Esté substitui Vasti, quem fez aquilo foi Deus. Esté entra no lugar de Vasti, mas já era a mão de Deus trabalhando, porque Deus já sabia, não é? Que precisava de alguém que mantivesse o seu povo ali, porque o decreto que viria era para extinguir, acabar, não é? Com o povo judeu da região. Então nós vamos ver, não é, que Esté vai entrar no lugar de Vasti. A história é muito bonita, né? Ela entra no lugar de Vasti, ninguém sabe que ela é do povo, vamos dizer, hebreu, ninguém sabia que ela pertencia ao próprio Mardoqueu, ou Mardocai, ou lá o nome, né? Mardoqueu disse para ela: não se identifique para ninguém, né? Fique em silêncio, não apresente a sua parentela, nem nada. E ela estava ali, nós olhando que ela entra para governar, junto com o seu esposo, ele se apaixona por ela, casa-se com ela, ela é considerada rainha. E de repente Mardoqueu, porque ele tinha a instrução de Deus, porque um determinado cidadão chamado Ramã, né, foi exaltado, e Ramã tinha uma origem que odiava os hebreus. Então quando ele é exaltado, o rei então dá o anel e faz com que ele seja exaltado sobre todos os príncipes do seu reino. Então, por onde ele passasse, todos tinham que se inclinar e reverenciar aquele homem. Mas Mardoqueu estava ali na porta e ele não se inclinava, porque Mardoqueu só se inclinava diante de Deus. Não é isso? Mas acontece que aí, por causa dessa atitude de Mardoqueu, ele, já que não gostava desse povo, o que ele vai? Ele agora, o ódio dele vai crescer, e ele vai fazer um pedido ao rei para que todo o povo hebreu, todo o povo que estava no reino fosse destruído, porque descobriu que Mardoqueu, ele era dessa linhagem. Então falou: eu posso matar isso aí, mas agora eu vou querer acabar com esse povo. Então vocês estão vendo ali que parece que Esté está reinando e Mardoqueu está ali, não é? Mas acontece que por detrás, como pano de fundo, ou como no comando, estava o Senhor. Estava naquele que eles esperavam. Em quem Mardoqueu esperava? Em quem Esté esperava? Né? Tem hora que nós olhamos para a nossa situação: meu Deus, será que eu vou alcançar? Está difícil, porque irmãos, é difícil mesmo. É difícil servir a Deus no mundo que nós estamos. Por que é difícil? Porque o mundo já é maligno. Se você prestar atenção, tudo está envolvido, não é, com o sistema maligno. E você, para servir a Deus, você vai ter que contrariar primeiro você mesmo, que é a sua natureza. Segundo, é muitos que estão à sua volta, né? Porque para eles a coisa tem que andar como está acontecendo com todo mundo. Está todo mundo se ajoelhando para o Ramã, todos devem ajoelhar. Mas Mardoqueu falou: não, só diante de Deus que eu me dou. Não é isso? Então ele ficou firme no seu propósito, na sua convicção. Às vezes falta em nós isso, né? Ficar firme na nossa convicção, porque Deus nunca falha. Por que Ele nunca falha? Porque enquanto as pessoas estão armando contra você, fazendo
sitiando, fazendo os seus programas, criando sistemas para te derrubar, para te atrapalhar. Você tem que estar um Deus que trabalha por aquele que ele espera. Em quem Mardoqueu esperava? Em Deus. Em quem esperava? Em Deus. Porque quando houve essa sentença, foi assinado o decreto que ele seria morto em determinado tempo, Mardoqueu rasgou a roupa, veio tentar consertar isso de jeito nenhum e explicou por que aquela posição que ele tinha tomado. E aí o que acontece? Agora Esther teria que ir à presença do rei e interceder pelo seu povo. Mas como é que ela faria isso? Primeiro, a mulher, a rainha, só poderia ir à presença do rei quando ele chamasse. Olha as circunstâncias, às vezes difíceis, para a gente alcançar uma vitória na vida da gente. As coisas parecem contrárias. Como é que eu vou conseguir? Está tudo dando errado, não estou conseguindo. Então, Esther diz: vamos jejuar, vamos orar, vamos entrar na presença de Deus. E eu vou. Olha que essa mulher foi corajosa. Ela foi corajosa, mas por que ela foi corajosa? Em que ela esperava? Enquanto ela esperava, Deus estava trabalhando por ela. Olha como é que, se você que nós, pastor, o nome de Deus não é citado em nenhum versículo do livro de Esther, mas ele é sentido em todo o livro de Esther. Assim na nossa vida também. A gente não percebe, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, e Ele tem um plano que vai te dar vitória. Porque se nós perguntássemos aqui, quem aqui já foi derrotado esperando em Deus? Não vou perguntar, decepcionado. Às vezes nós temos que ter paciência, porque nós de imediato. Mas entenda uma coisa: enquanto você está orando, Deus está trabalhando, Deus está preparando, Ele está montando tudo que precisa para a tua vitória chegar. Então a mão foi escolhido, foi engrandecido pelo seu respeito, né? E agora ele persegue Mardoqueu, persegue, e essa mulher se arrisca e diz: eu vou à presença do rei. Ela ia entrar, se ele não levantasse o bastão para ela, e ela vinha tocar, então era a misericórdia do rei, ela entrou sem ser chamada. Se ele não chamasse, ela estava morta. Não havia quem a ajudasse a sair da sentença que eles tinham, a questão, né, de decretos lá, e não podia entrar, só podia entrar se fosse chamado. Mas ela arriscou, e porque ela arriscou, ela tinha o quê? Um Deus que trabalhava por ela. E a história vai mostrar como vai haver uma reviravolta, não é? Nessa história do livro de Esther, e você vai ver que ela foi vitoriosa, Mardoqueu foi vitorioso, e aconteceu o quê? Eu falo daqui sem microfone mesmo. Então, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu exatamente que a vitória deles, né? Porque quando será que isso te fala? Dá para buscar? Ai. Tá bom, eu vou falar sem microfone. Tá certo. Aí tem que tomar cuidado com a pilha, né? Vocês que tomam conta aí, vê se tem pilha funcionando. Mas então, irmãos, qual é a história? Quando Ramã planejou destruir, matar Mardoqueu, o que ele fez? Ele fez uma forca. Ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu. Ele disse: eu vou enforcar este homem. Fez uma forca, preparou uma forca, e ele, no dia, olha como é que Deus trabalha. No dia que ele entrou para pedir o rei para enforcar Mardoqueu, o que tinha acontecido à noite? À noite, o rei tinha perdido o sonho. Olha, se já estou falando, gente, deixa, não mexe mais não, deixa paradinho aí. Então, Deus deu, enquanto um trabalhava para fazer a forca, para enforcar Mardoqueu, Deus trabalhava agora chamando a atenção do rei.
Porque lá no início, olha como é que é o trabalhar de Deus. 2 servos do rei estavam planejando matá-lo, e quem é que teve a informação para evitar que isso acontecesse? Foi Mardoqueu, que ouviu, conversou com Esther conversou com o rei descobriu que estava certo, de fato isso ia acontecer, e o que é que ele fez? Mandou escrever no livro das crônicas, ficou registrado. Mas aquele ficou registrado ia ficar por lá. Mas nós não temos que de nota aqui a letra, né? Mas como nós temos um Deus que trabalha por aquele que nele espera, enquanto o inimigo trabalha para destruir você, que às vezes acontece dentro da igreja, né? Às vezes alguém começa a trabalhar para prejudicar um irmão, uma irmã, ou até um pastor da igreja. Ele tem um plano, o plano dele falhou, ele vai começar a trabalhar. Enquanto um homem trabalha para te derrubar, Deus trabalha para te segurar com as mãos poderosas dele. E não esqueçam que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja de Deus, mas não estão no Deus da igreja. Porque se você está no Deus da igreja, o que você vem fazer na igreja? Diga assim: eu vim adorar, eu vim cultuar, eu vim agradecer a Deus, eu vim buscar a presença de Deus na minha vida, para quando eu sair daqui, sair fortalecido pelo Senhor. Mas é isso aí, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Aconteceu, né? Aqueles 2 indivíduos que queriam matar o rei, Mardoqueu conta, aí quem é que foi? Anota lá em nome de Mardoqueu, que ele falou, mas ninguém falou mais nada, ficou guardado. Mas enquanto o Ramã prepara para impedir o rei, para enforcar Mardoqueu, o que aconteceu? O rei não dorme à noite, perde o sono, e aí diz assim: traga o livro das crônicas e leia para mim. Olha só como é que Deus trabalha. O livro estava lá. O que Mardoqueu tinha feito estava lá no livro. Mas agora o homem está trabalhando para matar Mardoqueu. Está tudo pronto, a forca está pronta, está tudo certinho, né? E o rei perde o sono. Vem cá, traz os livros de crônicas aí, leia para mim que eu perdi o sono. E aí quando alguém abriu o livro, já era Deus trabalhando, o que aquele oficial, aquela pessoa lê para o rei? Que aconteceu de 2 funcionários que queriam matá-lo, mas acontece que eles estavam planejando, e Mardoqueu, aí o nome Mardoqueu aparece agora, trabalhando em favor do rei. Olha só, irmãos, estava registrado lá. Vocês não estão percebendo como é que Deus trabalha? O teu inimigo quer te destruir, e Deus trabalha para te livrar. Olha como é que Deus trabalhou. O homem ouve a crônica em que Mardoqueu fez e falou: o que foi feito por este homem que foi um instrumento que salvou a vida do rei? Nada, não se fez nada, né? Não se fez nada, mas tem que fazer. Agora a mãe está lá esperando, querendo falar com o rei. Quem é que está aí? O seu príncipe, o principal dele está aí. Quem é que está aí? Quem está aí? Ramã. Ramã está aí. Então chama ele aí, chama o Ramã, porque esse homem, olha só que coisa tremenda, né? Chama Ramã chega perto dele, e o rei olha para Ramã e diz assim: o que devemos de fazer um homem cuja honra o Deus se agrada? O que vem no coração de Ramã? Quem é que mais o rei se agrada do que a mim? Deve-se pegar a roupa do rei, vestir nele, a coroa do rei, botar na cabeça dele, pegar o cavalo que o rei monta, botar ele e sair pela cidade proclamando: assim se faz ao homem cuja honra o Deus quer honrar, o rei se agrada, e vai sair. Aí quando ele termina de falar, ele está com o pedido na mão para matar, para enforcar Mardoqueu, e agora ele recebe do rei uma ordem: vai, pega o judeu, o hebreu, Mardoqueu, dá-lhe a coroa, veste a minha roupa e sai pelas ruas da cidade dizendo: assim se fará o homem. Irmãos, que Deus tremendo é esse nosso. Enquanto alguém trabalha para te destruir, ele está fazendo para te livrar, te abençoar.
Esse é o Deus que nós servimos. E Ele está no controle de todas as coisas. Agora, o que acontece com aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus? Irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Satanás pode fazer todas as suas estratégias, montar todos os seus esquemas. Ele será derrotado. Você será vencedor. Aquela forma que ele preparou para Mardoqueu, ele, Amã, foi enforcado nela. Ele que ficou de pendurado balançando, não é? E o povo foi salvo, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Queridos, se nós lermos a Bíblia, nós vemos homens que não tinham nenhuma condição, olhando para ele, não se dava nada para ele, mas ele tinha um Deus na vida dele. Podia aqui nós enumerarmos tantos homens de Deus que foram tirados do nada, levantados, porque o Senhor faz isso. Ele nos tira do monturo, do nada, e coloca sentado entre os príncipes. Às vezes as pessoas olham, não dá nada por você, mas o teu Deus, o Deus que você serve, vai te honrar e vai mostrar que você serve um Deus que trabalha por você. Então, queridos, está aí o livro de Isaías, não é? A missionária brasileira, sempre que eu leio esse texto, eu lembro dela, porque ela sempre fez muita menção desta verdade, porque nós temos um Deus que trabalha por nós. Se formos ouvir cada um de vocês, a história de Elizabeth, não é? Se essa mulher for contar a experiência da vida dela, ela vai dizer de fato, eu tenho um Deus. Oh, Pai. E esse pequenino aqui, todos nós que estamos aqui, não é, irmãos? Porque graças a Deus, quem tem um Deus que trabalha por ele? Fica de pé. Quem tem um Deus? Fica de pé. Vamos ficar de pé. É isso mesmo, Marta. Você tem um Deus que trabalha com você? Vicentina, Mônica, Rita. Não vou nem falar da Bernadette, que ela já contou aqui a experiência do carro dela, que foi muito edificada. Ela falou para nós. Essa é uma das experiências que essa serva tem vivido, e todos nós temos experimentado. Às vezes as lutas vêm, as provas vêm, a gente diz, meu Deus, eu não vejo, perdi o chão. Meu irmão, servo de Deus nunca perde o chão, porque se tirar o chão dos seus pés, Deus prepara uma plataforma para você. Assim foi, assim tem sido. Pega a Bíblia e examina aqueles que confiaram no Senhor, nenhum foi decepcionado. Eu acho que quando Davi olhou para aquela montanha de carne zombadora que era o gigante Golias, alguém disse que muito grande para eu errar, mas não era a pedra dele, não, era a mão do Senhor com ele, porque enquanto Davi olhava para ele, Deus já estava trabalhando naquela pedra. Ela não foi só pela força que ele soltou, quando ele soltou aquela pedra, Deus pegou aquela pedra para matar aquele gigante e matou, não é? Assim é a nossa vida, porque, vamos dizer juntos, nós temos um Deus em quem esperamos, porque Ele trabalha por nós. Amém? Sim. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio que tivemos de te conhecer e te servir, porque bom é servir o Senhor, porque o Senhor nunca decepcionou ninguém, nem vai decepcionar, porque Ele é um Deus que trabalha por nós. Ele não espera acontecer um problema para socorrer, Ele nos socorre e impede o problema de nos vencer, como temos ouvido nessa noite, e temos ouvido sempre, e temos vivido, ó Pai, essa realidade. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Pai, dá que possamos ter essa fé renovada, saber esperar,
nos deixará sós na nossa batalha. Deus abençoe em nome de Jesus e as palmas são para o Senhor. Glória a Deus, irmãs, que palavra maravilhosa, né? Meu Deus, que exploração maravilhosa, né? No chá de mulheres eu ministrei sobre essa palavra, né, Esther. E a gente, ouvindo o nosso pastor falando, é a propósito de Deus, né? Honrar Esther, né? Órfão, morava com o tio, mas era propósito de Deus honrar, né? Deus tem propósito em honrar vidas aqui nessa noite. Amém? Deus tem propósito. Que palavra? Que sim, para você vai aqui abençoado. Que sentiu Deus falar com você nessa noite? Tomar posse, Alessandra, dessa palavra. Acho que nem o salmista esconde no teu coração, né? Podia estar falando no meu coração para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz que a missa demorada enfraquece o coração, né? E como o pastor estava falando, que muitas das vezes não queremos esperar. A espera não é fácil. Não é fácil esperar. Fala assim, não é tão fácil esperar, não é fácil. Mas quando nós confiamos nesse Deus que trabalha, vale a pena esperar, né? Louvado seja Deus. Eu vou convidar a neta da irmã da missionária Ana para adorar. Vem cá para a gente fechar, vem cá adorar. Ela cantou esses dias um louvor tão tamanho da garganta. Ela cantou um louvor tão maravilhoso esses dias aqui. Vem aqui, Alessandra, vem adorar o Senhor. Vamos ficar de pé? Vem aqui. Vem para o nosso louvor para a gente encerrar. Ai, que coisa linda. Se quiser cantar o mesmo, né? Porque faz sentido a palavra que o nosso pastor nos trouxe, que você louvou, né? Quem tocar em você está tocando em Deus. Vem cá, vem adorar. E nós vamos já estar encerrando. Irmãos, eu estou maravilhada. Deus falou poderosamente ao meu coração nessa noite, né? Nossa, que profundidade, né? Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus usou grandemente nosso pastor Gênesis e alegrou muito o meu coração, porque essa palavra faz parte da minha vida, da minha trajetória de vida, né? Eu amo esse. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Já estamos encerrando. Nós continuamos orando, né, pela nossa igreja, pela nossa sede. Nós sabemos sobre o Jesus na terra, né? O inimigo se levanta a cada dia, mas se levanta para cair. Porque maior é Deus que está comigo que você. Amém, amados? Vamos dar uma nos unir em oração e brada com esse banco é lotado, né? Festinho de vidas para adorar o Senhor. Em nome de Jesus, que eu prometo nas Deus. Vamos soltar. Agora, Senhor, vamos adorar, porque não está com plano de vitória, e a sua miséria acontece. Que maravilha. Coração e alma, né? Meu Pai.
guerrear, não guerreia com ninguém, somente se cale e deixa Deus trabalhar, né? Aí nós estamos aqui para abençoar, para somar, vamos abraçar, amar, e quem ofender a gente, vamos orar por eles, e Deus é que trabalha por nós, amém, amados? Vamos dar salve para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado por todas as comunidades, louvado seja Deus, né? Deus está aqui. Venha, amados, venha aqui para frente, esse casal abençoado, né? Elisa, Bernadette, Elisa Tomás. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vem, Guilherme, vem orar com o Pedrinho, Guilherme, vem orar. Vem orar, vocês vão orar, todo mundo. Vem, bebezinho, vem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Glória. Glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 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 Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Orar para encerrar. Se você aí precisa de uma oração, faz um sinal, você está nos assistindo. Amém? Pai Celeste, eu encerrar esse trabalho, Pai, te agradecemos e que as suas mãos poderosas possam socorrer aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, Pai. Tu és um Deus que socorre, um Deus que opera, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Assim, oro pelos que estão aqui no templo, os que estão distantes, sejam as tuas mãos poderosas socorrendo, ajudando e abençoando, Pai. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga.